Olá! Vamos explorar hoje uma ideia muito poderosa. Como algo que parece pequeno, fraco, até insignificante, pode carregar um valor que a gente nem imagina. E o nosso ponto de partida é uma passagem lá do livro de Isaías que, de cara, soa até um pouco estranha. Tá aí o nosso texto principal. Parece uma mensagem de consolo meio esquisita, não acha? Deus chega para ajudar, mas chama o seu povo de bichinho de Jacó, um apelido que soa quase como um xingamento, né? E é exatamente essa a pergunta que vai guiar a gente. Existe uma contradição aqui que nos faz parar e pensar. Por que essa escolha de palavras? A resposta, olha, está escondida lá no significado original do texto, no hebraico. É aqui que a coisa fica fascinante. A palavra hebraica para bichinho não era sobre um verme qualquer. Na verdade, ela descreve um inseto bem específico, um bichinho vermelho, pequeno, que ficava grudado nos galhos de uma árvore, tão discreto que passava totalmente despercebido. E este quadro aqui mostra perfeitamente o contraste. Por fora o que a gente vê? Algo pequeno, frágil, que nem se mexe, fácil de ignorar. Mas por dentro ele guardava um tesouro, um pigmento valiosíssimo, fonte de uma cor rara, super intensa. E essa ideia de que o valor real não está na embalagem, mas no conteúdo, é um tema forte na Bíblia. Essa passagem de Samuel reforça isso com tudo. A gente olha com a aparência, mas Deus olha para o coração, para o que está dentro. Então, a grande lição aqui é que a nossa forma de medir valor muitas vezes é superficial. Essa metáfora do bichinho nos desafia a enxergar as coisas de outro jeito, mostrando que existe um valor profundo, que Deus reconhece, mesmo que o mundo inteiro não veja. Ok, mas como que esse valor escondido vem à tona? A história não para por aí, não. Vamos ver agora qual era o processo para extrair essa preciosidade, e já adianto, é um processo tão importante quanto o próprio tesouro. O caminho para conseguir essa cor tão valiosa não era nada fácil. Envolvia coletar, secar e o ponto crucial, o esmagamento. Era só através dessa pressão, desse ato de ser quebrado, que o pigmento brilhante, o escarlate, finalmente era liberado. E o resultado não era uma cor qualquer. O escarlate era um pigmento raro, caríssimo e cheio de significado. Ele era usado nas coisas mais sagradas, como no tabernáculo, nas roupas dos sacerdotes. Isso conecta aquele processo de esmagamento a algo com um propósito divino. E, de novo, a gente encontra um paralelo nas Escrituras. A ideia de que um processo difícil não é um castigo, mas sim um ato de refinamento. Sabe, como a prata que é purificada no fogo? O salmista está dizendo que as provações são um teste que revela o nosso verdadeiro valor. A aplicação disso para a nossa vida é muito forte. Sugere que as dificuldades, as pressões que a gente passa, por mais que doam, podem não ser o ponto final. Na verdade, elas podem ser o mecanismo que revela a força e o valor que a gente nem sabia que tinha. Isso nos leva à parte final da nossa análise. Se o esmagamento revela o valor, qual é o propósito por trás dessa dor? Vamos agora amarrar tudo isso de volta ao povo de Israel, e é uma experiência que é universal para todos nós. Para quem ouviu o profeta Isaías dizer isso lá atrás, essa metáfora era pura realidade. O povo de Judá estava passando pelo seu próprio esmagamento histórico. Eles se sentiam pequenos, oprimidos, humilhados por nações muito mais poderosas. A promessa "não temas, bichinho de Jacó" foi dita para eles exatamente nesse contexto. E aí, séculos depois, o apóstolo Paulo nos dá uma chave para entender isso. Ele traz a ideia de que até os eventos mais dolorosos podem fazer parte de um propósito maior, cooperando juntos para um bem final. Então, a conclusão é uma virada de chave na nossa mente. Em vez de enxergar a dificuldade como uma destruição sem sentido, a gente pode começar a ver como uma transformação. Um processo que, mesmo doendo, tem o potencial de gerar algo com significado eterno. No final das contas, essa é a essência da mensagem do bichinho de Jacó. Uma transformação poderosa. A fraqueza vira força, a dor vira propósito, e o que parecia pequeno e insignificante se torna algo sagrado. É uma jornada do esmagamento até a revelação do valor. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão. Uma ideia provocadora que nos convida a olhar para as nossas próprias lutas, para as pressões do dia a dia, não como um beco sem saída, mas como parte de um processo que pode estar revelando um valor que a gente nem sabia que existia.